Todo herói tem uma origem. Ele chegou desacreditado, mas encontrou sua missão. Transformou dúvidas em conquistas. O improvável em glória eterna. Comandou uma era de campeões. Um verdadeiro vingador. Vingança de um passado dolorido. Que vinha sendo esperado há várias rodadas, aconteceu hoje. O Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão. Mas até os maiores heróis enfrentam inimigos que não se vencem apenas dentro de campo. O que acontece quando aquele que ergueu o império começa a ser visto como vilão? É o estádio falando, mostrando descontentamento com o trabalho de um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, se não o maior. Bom dia, Penafiel. Dia frio e chuvoso na simpática cidadezinha que fica perto do Porto, norte de Portugal. Viemos visitar essa escola, viemos visitar o passado. Uma olhada na lista de chamada e lá está ele, o número 1 da classe, o pequeno Abel. Abel construiu sua carreira entre jogos discretos e muita dedicação. Uma lesão precoce o empurrou para a beira do campo. E que ainda se aposentou precocemente, aos 33 anos, depois de uma grave lesão no joelho direito. Em novembro de 2020, em meio à maior crise mundial da história recente, mal sabia, mas o português receberia o maior convite de sua vida. Então o Palmeiras sabe o que está contratando um cara que não vai ter tempo, que não conhece isso aqui minimamente, que vai ter que se adaptar, e o cara sabe que vai vir para uma panela de pressão. Ninguém vai vir desavisado, não tem inocente, Tainá. Até então, era um treinador jovem, promissor, mas que ainda buscava seu lugar na elite do futebol europeu. Era um técnico de ideias firmes, estudioso, mas ainda sem um grande título de peso. O clube alviverde vem de uma fase conturbada, com o elenco recheado, mas sem identidade, sem alma. E ali, no momento de pandemia, estádios vazios, a pressão era enorme. Abel desembarcou no Brasil quase como um desconhecido. O que ninguém imaginava é que ele iria redesenhar a história. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar. Se ele dirigir o time do Palmeiras igual ele foi nessa apresentação, eu vou dizer um negócio pra você, hein? O Palmeiras vai longe, hein? O português trouxe consigo uma obsessão por trabalho tático, disciplina rígida e um trabalho claro, transformar o Palmeiras em um vencedor, a qualquer custo. Ele passou a explorar a força coletiva, a intensidade defensiva e a organização ofensiva, criando um time que não dependia de uma estrela, mas sim do coletivo. Jogadores que antes pareciam apáticos ganharam nova vida. A equipe ganhou fôlego, coragem e consistência. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado! Gol! O ápice dessa transformação veio na Libertadores de 2020. Sua leitura tática e capacidade de ajustar o time durante os jogos e a entrega absoluta dos jogadores foram decisivas. Pouco tempo depois, o time enfrenta o Grêmio na Copa do Brasil e confirma mais um título. Em menos de 5 meses, o Abel já tinha transformado o Palmeiras. O herói começava a nascer. Abel iniciou uma hegemonia e consolidou a imagem como um treinador capaz de dar ao clube uma consistência vencedora nos próximos anos. Além das conquistas locais e continentais, o Mundial de Clubes era a ambição máxima do clube, do treinador e principalmente da torcida. Mas nem tudo é perfeito. A queda na semifinal para o Tigres deixou feridas. A derrota na disputa do terceiro lugar para o Al-Ahly gerou críticas. Ainda assim, Abel era visto como um homem que recolocou o Palmeiras no topo. Porém, a piada seguia. Eu saí de Portugal e fui para o PAOK, para a Grécia. O presidente do clube tem uma cultura que é russo, é uma cultura completamente oposta ao brasileiro, onde o brasileiro é somente coração, paixão, e eles lá é ao contrário, metem tudo cabeça, é alemão, tudo cabeça e coração só para levar sangue aos músculos. O coração hoje é para levar o sangue aos nossos músculos, mas usem a cabeça fria, caralho. Pensem na cabeça, hoje o segredo é cabeça fria. O coração hoje é para levar o sangue aos nossos músculos.
Só isso. A partir do momento que o clube virou referência, nada mais foi por acaso. Foi obra de um projeto que misturava obsessão por detalhe, gestão rígida do elenco e coragem para as decisões impopulares. Depois de construir a base da equipe em 2020, o Palmeiras transformou-se num verdadeiro gigante. Títulos nacionais, estaduais e continentais começaram a se acumular, e o clube se tornou indiscutível no futebol brasileiro. Dominava campeonatos com uma defesa sólida e um meio-campo dinâmico, além de um ataque que soube aproveitar as oportunidades. A equipe do Abel jogava com organização e disciplina. Mesmo com toda a força, o desgaste natural de uma equipe tão exigida começou a aparecer. As primeiras críticas chegaram. A imprensa em muitos momentos contrariava as decisões de Abel em priorizar as Copas e deixar de lado o Campeonato Brasileiro. A pressão por resultados cresceu e o time enfrentou momentos de instabilidade, iniciada pela derrota na Supercopa do Brasil em 2021. Ao mesmo tempo, o técnico se irritava continuamente com o calendário do futebol brasileiro. Enquanto vocês não perceberem que para melhorarmos a intensidade do jogo brasileiro, ainda hoje perdi mais 2 jogadores. Hoje fiquei sem mais 2 jogadores por lesão e por culpa do calendário caótico que temos. Apesar de tudo, a fome continuava. Um futebol que muitos chamavam de pragmático, mas que para o torcedor tinha outro nome: eficiente. A consagração veio mais uma vez, agora em um palco improvável, Montevidéu. Segundo ano consecutivo, Abel Ferreira venceu a maior prova de clubes da América do Sul. Foi o 3º troféu conquistado pelo Palmeiras. Tem tantos como Santos, São Paulo e Grêmio. O bicampeonato não era apenas conquista, era declaração. O Palmeiras de Abel havia derrubado o peso da desconfiança e agora já não podia mais ser visto como coadjuvante. Ainda assim, a vitória trazia uma sentença silenciosa. A partir dali, qualquer resultado menor que a glória soaria como fracasso. Em Abu Dhabi, o time encarou o Chelsea de igual para igual. Saiu derrotado na prorrogação, mas deixou claro que podia competir no mais alto nível. Porém, a piada seguia. Assim, Luan! Who is the color? Football is the game. Vai, Luan! Apesar da frustração no Mundial, em 2022 o esquadrão de Abel permaneceu na incessante fome de vencer. Levantou a Recopa Sul-Americana e conquistou o Paulistão sobre o São Paulo em uma virada que se tornou história. Além disso tudo, o mais importante, o primeiro campeonato brasileiro do português. Uma campanha quase perfeita, sendo coroado de forma antecipada e quebrando recordes. Abel construiu um time que aprendeu a jogar jogo grande, virou símbolo de competitividade e, sem discussão, já era o maior técnico da história do clube. Já em 2023, ano que combinou brilho e tensão, a temporada se mostrou uma verdadeira montanha-russa. Abel lidou com a pressão de defender títulos com um calendário pesado e a expectativa absurda da torcida. O time mostrou sua característica de solidez defensiva, sofrendo poucos gols e a organização tática era evidente. Mas o futebol pragmático defendido pela comissão técnica começou a não ser mais unânime entre a torcida. Como resultado, o Palmeiras viveu um dos momentos mais complicados da era Abel Ferreira, a dolorosa eliminação para o Boca Juniors nas semifinais da Libertadores. Mais do que uma derrota, foi uma sensação amarga de oportunidade perdida e um sonho interrompido. Nas arquibancadas, a torcida dividia-se entre amor e frustração. Seria possível ganhar títulos sem cantar? É um momento muito ruim do Palmeiras, já da série antecipando 2024, algo que acontece, e com essa possibilidade real hoje do Palmeiras ter algo que eu sinceramente não imaginava. Tem que fazer conta para estar na Libertadores ano que vem, até nesse momento, até para a fase inicial, a tal da pré-Libertadores. Abel trouxe alguém para responder por ele. Algo que nesses últimos anos diferenciaram Abel dos outros não foi apenas a quantidade de títulos, mas a sua visão de longo prazo. Ele revolucionou a relação do Palmeiras com jovens talentos. Com um olhar clínico, Abel apostou e transformou promessas em protagonistas. Um dos capítulos mais marcantes do ano foi a consolidação de Endrick no time principal. O garoto de apenas 17 anos não foi só um talento promissor, tornou-se a esperança da torcida, o símbolo vivo de uma nova era. Seu poder de decisão e força entraram para a narrativa do clube.
A relação de Abel com Hendrick é mais que técnica, é um elo que mostra o lado humano do treinador, disposto a confiar e formar, mesmo sob pressão externa. Esse gesto é sem dúvidas um dos maiores legados de Abel até aqui. Mas quando eu tinha 15 anos ele sempre falava que era tudo no tempo de Deus. Eu não entendia, mas minha mãe falava, ele tá certo, ainda bem que Deus colocou ele como seu primeiro treinador porque ele falava coisas na minha cara. Entendeu? O Palmeiras cruzou a linha de chegada com o título brasileiro, conquistando seu bicampeonato com muita vontade. 14 pontos atrás do líder, foi a coroação de uma equipe que, apesar de desafios, conseguiu manter a competitividade e o padrão elevado. Porém, do dia para a noite, toda a história escrita pelo português foi colocada em jogo. Tenho notícia para trazer hoje, porque eu recebo a informação do Catar de que o Abel Ferreira tá fechado com o Al-Sadd do Catar. Aí tem palmeirense que já tá falando, pilhado, quer desestabilizar o Palmeiras, pelo amor de Deus. A notícia caiu como uma bomba na imprensa esportiva e na torcida. Muitos viam a saída como certa, uma oferta difícil de recusar para qualquer um salário exorbitante em um cenário com menos pressão. Mas Abel escolheu renovar com o Palmeiras. Essa decisão foi um ato de lealdade, mas também um compromisso, que aumentou ainda mais o peso que ele carregava. Para dar mais uma novidade, que acho que todos nós estávamos à espera, o prolongamento do meu contrato até 2025. Entre oscilações e resiliência, o Palmeiras viveu em 2024 uma temporada de mudanças no elenco, despedidas, expectativas frustradas e polêmicas com o próprio estádio e dirigentes de clubes rivais. Repetindo a tradição de multicampeão com Abel Ferreira, o clube conquistou o tricampeonato paulista vencendo o Santos. A conquista foi a última de Hendrick, antes da ida ao Real Madrid, e transformou o Abel no técnico com mais vitórias na história do Verdão. Com um investimento de quase 200 milhões e 8 reforços contratados, esperava-se do Palmeiras mais do que apenas a conquista do Paulistão. Na contramão disso, o time perdeu a Supercopa nos pênaltis para São Paulo e terminou eliminado de forma precoce da Copa do Brasil e da Libertadores. À medida que caiu nas Copas, Palmeiras concentrou esforços no Campeonato Brasileiro, podendo dedicar semanas inteiras ao descanso e treinos, diferente dos rivais, manteve-se vivo na disputa pelo título e a poucas rodadas do fim, pareceu ensaiar uma nova virada, chegando até a assumir a liderança na 35ª rodada. Nas categorias de base, a mudança de patamar tornou-se mais evidente. Estevão foi o nome do time, passou de reserva a indispensável em pouco tempo, carregando o time em boa parte da campanha no Brasileiro. O problema é que mesmo com mais tempo, o time enfrentou oscilações, lesões, perdeu pontos importantes como a derrota para o Corinthians e o confronto direto com o Botafogo, deixando a liderança para não voltar mais. A relação de Abel com a torcida começou a se desgastar de forma sutil. A relação com a imprensa cada vez pior. Respostas ríspidas do treinador alimentaram uma narrativa de distanciamento e tensão. 2025 começou com um clima de interrogação. Pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, Abel Ferreira não carregava o peso de um título recente para blindá-lo. A sensação era de que ele entrava em uma temporada de provação. Em cada resultado seria medido com mais frieza. A atmosfera parecia carregada, um prenúncio de tempestade, prestes a desabar, marcada pela sombra do gavião. O jogo de volta da final do Paulistão foi um cenário de caos. O Corinthians passou grande parte do tempo apreensivo, e Abel viu sua equipe ter a chance clara. Bola na mão do Hugo Souza após o pênalti batido por Rafael Veiga, defesa que virou o símbolo da noite. Era mais que uma derrota, era um golpe na confiança de Abel e na aura de invencibilidade que o Palmeiras havia construído no estado, e que aquela sensação de desgaste silencioso começava a se tornar ruído alto demais para ser ignorado. Mas não poderia atrapalhar os preparativos para a próxima batalha, e dessa vez a viagem seria mais longa. Em junho, o Verdão desembarcou em solo americano para disputar o primeiro Super Mundial de Clubes da história, uma oportunidade histórica, mostrar ao mundo a força de um clube multicampeão sob o comando de Abel Ferreira e acabar de vez com a piada. Nas quartas, o destino colocou o Chelsea no caminho.
um adversário que carregava memórias recentes e dolorosas. A preparação foi intensa, mas quando o jogo começou, a distância entre os dois lados ficou evidente. Chelsea marcou cedo, controlou a posse e neutralizou qualquer tentativa de reação. O segundo gol já na reta final foi a sentença. Cabeça quente, coração frio e braços curtos. A piada seguia. Calma. Sem dar risada, hein? A volta ao Brasil não trouxe descanso. Pelo contrário, parecia carregar um subtexto silencioso. A necessidade de reação imediata, mas com desgaste físico. O elenco sabia que não havia espaço para tropeços. E o momento chave da temporada estava por vir. E agora? Será que é? Vamos ver. Palmeiras chegando para completar o confronto de número 7 com seus 4 títulos de Copa do Brasil. Então temos aqui o grande clássico local dessa fase entre Corinthians e Palmeiras. A seguir, a Copa do Brasil, que trouxe a volta da sombra do Gavião ao lado verde da cidade. Um confronto que mexe com a alma do torcedor. No primeiro jogo, polêmicas e um holandês voador. Nos dias que antecederam o segundo duelo, a cidade parecia respirar em silêncio. A tensão era palpável. Nas entrevistas, ele falava pouco. Seu silêncio carregava mais do que palavras poderiam dizer. Ele acabou sendo deselegante. Chegada a noite da partida, o Allianz pulsava com o coração acelerado. Luzes, câmeras, cânticos, o ar era denso, carregado de expectativas e receios. E então, aos 11 minutos, Aníbal Moreno, no calor da disputa, foi displicente. O contato foi forte, o cartão vermelho direto. Era como se o Gavião finalmente tivesse mergulhado e levado o coração do time em suas garras. O Palmeiras tentava resistir, mas o Corinthians rodava a bola com calma, como quem já sabe que a presa está ferida. O primeiro gol veio com Matheus Bidu, aproveitando o rebote após o escanteio. No segundo tempo, a caçada terminou. Aos 59 minutos, Gustavo Henrique subiu e fez 2-0, com cabeceio no segundo poste, após mais uma bola parada. Desde que chegou ao Palmeiras, Abel não havia sentido um vento tão gelado vindo das arquibancadas. Não de incentivo, mas de reprovação. O Allianz, que tantas vezes foi um lugar seguro, naquela noite se tornou o tribunal. O derby terminava com um som cortante, em um canto de protesto. Abel ouviu xingamentos, vaias e respondeu aplaudindo, gesto que dividiu opiniões e se transformou em um símbolo de colapso emocional daquela noite. O treinador disse depois que o aplauso não foi ironia, mas um pedido por apoio. Para muitos, entretanto, o gesto soou como distância. O predador que circulou o estádio naquela noite encontrou lugar de pouso e levou o que mais importava: equilíbrio, confiança e paz. Um capítulo que pode mudar a relação entre técnico e torcida. Mas e agora? Qual será o futuro de Palmeiras e de Abel Ferreira? Então, renovar com o Abel não faz sentido porque ele não vem fazendo um bom trabalho. Assim como renovar com o Felipe Melo não fazia sentido, assim como renovar com o William não fazia sentido, eu sou muito grato ao Abel por tudo que ele fez no Palmeiras. Tudo que ele fez. Muito obrigado, Abel Ferreira, valeu, só que já deu, mano. Abel Ferreira, o comandante que desafiou o impossível, agora se vê diante de um inimigo invisível. Há dúvida. Não há dúvida da imprensa, nem a dos rivais. Mas a que cresce no coração de quem antes acreditava sem hesitar. Há quem diga que Abel precisa mudar, há quem diga que o Palmeiras precisa mudar, mas no fundo a pergunta que fica: acabou o ciclo? Durante anos, Abel construiu um legado de vitórias, superações e glórias. Transformou jogadores, moldou times, impôs uma identidade. Mas hoje, aquele comandante que parecia inabalável enfrenta a tempestade mais cruel: a incerteza sobre o seu próprio futuro. E no meio desse turbilhão, o técnico permanece ali, firme, mas marcado. Cada passo, cada decisão, cada olhar carregado de cansaço e determinação. O peso do passado e a pressão do presente criando uma batalha silenciosa dentro dele. O Palmeiras nos dá pistas de uma evolução, mas nunca de forma consecutiva. O segundo jogo das oitavas da Libertadores foi horroroso. O placar de 3-0 contra o Sport enganou quando se trata do Lanterna e um dos piores times dos últimos anos no Brasileirão. Além disso, não consegue desempenhar em jogos grandes. Fato esse que ficou evidente após a derrota para o Cruzeiro, derrota para o Flamengo e o aproveitamento péssimo nos derbys. A grande questão que fica é: demitir Abel Ferreira, colocar quem em seu lugar? Será que a troca de treinador resolve os problemas? Será que outro técnico, qualquer um, conseguiria extrair o máximo desse elenco? Há pontos claros a serem ajustados, inclusive algumas teimosias do português, como suas tentativas de reinventar posições no time.
Porém, mesmo tendo o mérito de fazer jogadores questionáveis desempenharem bem, tudo tem limite. Perdeu o melhor jogador do time, perdeu o segundo melhor jogador do time, perdeu o terceiro melhor jogador do time. Como competir em alto nível disputando 3 competições com uma diferença tão gritante entre titulares e reservas? Acredito que o Palmeiras está no momento de mudar a direção, porém não existe ninguém melhor para segurar essa bússola que o próprio Abel. Mudanças, mas sem ruptura. Lembre-se de 2021, ergueu a Libertadores com um sistema totalmente reinventado, ou 2023 na arrancada do Brasileirão. Depois do vice do Paulistão antes do Mundial, vieram 14 vitórias e só uma derrota. Prova que a capacidade de superação está ali. Viva! É hora do torcedor palmeirense deixar de lado esse papel de Enzo, reclamando a cada tropeço e entender o que é realmente construir um projeto. Olhe para a Europa. Grandes clubes não destroem projetos de forma impulsiva ou repetitiva. Nem toda temporada é gloriosa. Nem sempre títulos virão. Mas ter a certeza de que sempre vai brigar por eles é algo que nenhum outro time tem e daria tudo para ter. Espero que você tenha gostado. Eu ficaria muito grato se você deixasse o gostei, compartilhasse o vídeo com alguém e se inscrevesse no canal aqui embaixo. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa atual fase do Neymar, recomendo muito você assistir esse nosso vídeo. Eu sou o JM do Bola no Pé e muito obrigado por me assistir. É nóis!